Eu vou passar alguns slides e depois disso, quando eu falar vou iniciar a minha apresentação, dali para frente é praticamente um monólogo, tá? Então eu não vou estar olhando o que vocês estão escrevendo, nada, porque é razoavelmente uma história que, bem ou mal contada, vocês vão me dizer depois, que aí no final a gente pode falar um pouquinho mais sobre o tema, tudo bem? Perfeito. Bom, a gente falou, o tema do café hoje seria inovação, né? E o conceito de Day After Tomorrow, para quem me conhece há mais tempo, eu já devo ter falado sobre o assunto. E eu queria trazer para o café de hoje algo mais, não vou dizer a palavra disruptivo, porque disruptivo também não é inovação, né? Mas alguma coisa diferente sobre inovação. Então, eu trouxe dois personagens, conteúdo de dois personagens que são muito importantes para a minha vida e principalmente para como eu vejo inovação e eu vejo o cenário de inovação para os nossos clientes e tudo mais, tá? O primeiro cara é o Peter Hinsen, foi um dos Independent Directors da Delaware. Ele era responsável por inovação na Delaware. Ele era um cara ele é um belga que ficou muito tempo no Vale do Silício e ele trazia tudo que é inovação. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ver, inclusive, apresentações com o nome The Day After Tomorrow. Ele escreveu o livro The Day After Tomorrow e conta um conceito que ele criou, que é justamente como a gente deveria olhar para o lado de inovação nas empresas e como que as coisas sairiam do outro lado. E o segundo personagem é alguém muito importante para a minha vida, que sou eu mesmo, tá? Esse não parece, mas sou eu mesmo, com uma câmera filmadora em 1900 e bolinha, e sim, isso é uma câmera filmadora, não parece, parece uma caixa, mas para vocês verem como a coisa mudou de lá para cá. Então, basicamente, é o seguinte, vamos lá. Eu vou usar um conceito que aí eu acho que era legal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, buscar no mercado um pouco, na internet um pouco mais sobre isso. É um modelo de apresentação que chama Pecha-Cucha. Inclusive, eu aprendi com o Peter Hinsen, ele usa muito bem, muito melhor, o cara vive disso, que é basicamente você fazer a sua apresentação usando 20 imagens por 20 segundos. Tá? Isso equivale a uns 6,66 minutos. Tá? Obviamente que eu fiz a minha seleção aqui, fiz o meu trabalho de casa e ele deu muito mais de 20 minutos. Tá? Então, por favor, peço já de antemão que me perdoem por não seguir o tempo que um peixe-a-cucha exige, mas eu vou evoluir. Eu queria muito trazer esse texto, essa história da forma que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? Ok? Vamos para a história? Lindo, bora lá. Então tá bom. Vamos lá. O tema inovação, assim, é super, super empolgante. Eu tenho certeza que vocês devem estar empolgados, assim como eu estou, né? E, na verdade, é bem saturado para o mercado. Todo mundo gostaria de falar sobre o tema, mas de um jeito diferente. E o que eu gostaria de trazer hoje é um contexto da inovação forçada, né? Que é aquela que está fazendo a gente inovar ou morrer. Todas as empresas que estão inovando hoje estão sobrevivendo a essa pandemia que a gente tem. As que não inovaram, com números de hoje, já tinha mais de 700 mil empresas que tinham fechado as portas por causa da pandemia. Nós estamos falando de 4 meses. Bom, o mundo resolve a inovação, falar de inovação desde lá da época das cavernas, da invenção da roda, revolução industrial, máquina a vapor, carro, essas mudanças que o mundo teve nesse período. Porém, o que chama atenção, na verdade, é a velocidade que as mudanças tiveram nos últimos, que a gente teve de mudança nos últimos 50 anos, né? Se vocês olharem para esse gráfico aqui, ele vai lembrar muito os gráficos que a Globo usa para o Covid-19, né? Nada aconteceu durante anos, de repente, nos últimos 50 anos, internet, computador, até bomba atômica teve nesse período, né? A maior parte dessas mudanças aconteceu nesse período de 50 anos e se você for ver, nem sei se dá 50 anos aqui, mas as mudanças são muito relevantes. Se vocês lembrarem, em 69, o pessoal
criou a ARPANET, que foi a primeira, o avô, né, da internet, e só 2 anos depois eles resolveram inventar o e-mail. Particularmente, sinceramente, eu não sei o que eles ficaram fazendo em 2 anos sem Google e sem e-mail, né, com a internet, mas enfim. E olha que interessante, 27 anos depois da invenção do e-mail, em uma conferência perguntaram para o Bill Gates se ele tinha se ele podia compartilhar uma citação visionária, né? Então, Bill Gates foi e falou: eventualmente, todo mundo que tiver um cartão de visita vai ter um e-mail no cartão de visita. Puxa vida, né? Não sei vocês, mas isso em 1998, tá? Hoje, sinceramente, se eu pegar um cartão de visita de alguém que não tenha um e-mail, eu só posso pensar uma coisa dessa pessoa. Esse lazarento é podre de rico, né? Só pode ser. Né? Ou ele é muito conhecido, ou ele é podre de rico, ou é o próprio Bill Gates entregando um cartão de visita, né? Bom, não preciso nem falar que a tecnologia mudou o padrão de comportamento, né? A relação que a gente tem com as pessoas, né? Então, vamos lá. Ultimamente as pessoas estão mais se importando em tirar selfie do que efetivamente conhecer outras pessoas, né? Relação com a família, como que cada um se relaciona em casa ou com os entes queridos, com os clientes, né? E aí, trazendo para o nosso contexto aqui, é um negócio que até poucos anos atrás a gente nem imaginaria fazer um café dessa forma que a gente fez na semana passada, se não me engano, né? E a relação com o mundo, né? De uma forma boa ou ruim, a relação com o mundo ela mudou bastante ao ponto de a gente perceber ou até não mais perceber o que está em volta da gente, né? Essa foto mostra bem o quanto as pessoas perderam um pouco da noção do que está acontecendo no mundo. Vamos lá, trazendo esse cenário para a nossa vida, né? Sim, esse sou eu. Há 42 anos atrás, e só abrindo um parênteses aqui, eu já estava alçando voos com o meu aviãozinho aqui, que no dia seguinte foi roubado, tá? Eu faço terapia até hoje por causa disso, mas não veio ao caso. Então, o que aconteceu? Em 42 anos, né? A gente falei dos últimos 50 anos, 42 anos eu vivi e vivi a maior parte dessas inovações. Então, eu vivi a falta de qualidade e de segurança que tinha no mundo, vivi a falta de noção que as pessoas tinham para vender um produto, mas acima de tudo, eu sobrevivi a uma das coisas mais assustadoras na vida, Balasoft. Para quem conhece, para quem não conhece aí, Balasoft é o que quase matou a maior parte das crianças engasgadas aí na vida, tá? Então, eu acho que é um negócio que faz a diferença se você olhar o quanto que mudou em menos de 42 anos, porque eu ainda não tenho 42 anos, né? Na minha época, a maior parte das brincadeiras eram feitas com o que a gente achava na rua, né? Uma bolinha de gude, um mamona. Para quem não sabe, gente, isso daqui era munição, tá? Na época, achar uma mamona significava iniciar uma guerra, né? Peão, esse brinquedinho eletrônico, um dos poucos brinquedos eletrônicos que tinha na época, que era viciante essa desgraça, essa bolinha de bater para cima e para baixo, que geralmente acertava o dedo, né? E, obviamente, o saudoso carrinho de rolemã. Então, tudo isso a gente fazia, montava, criava, construía com o que tinha lá naquele momento. Cansei de arrancar tampão do dedo do pé jogando futebol na rua, no asfalto. Eu acho que isso, para quem tem a minha idade aí, eu acho que fez muito. E, obviamente, não podia faltar o taco, bets, ou sei lá como vocês chamam aí, de onde vocês vieram, mas basicamente era jogar uma bolinha, acertar a bolinha com o taco e provavelmente quebrar a vidraça da vizinha. Então, isso aconteceu muito e a gente saía correndo. É um negócio surreal a mudança, para quem viveu e passa por tudo isso. Eu fico imaginando os mais antigos, né? Naquela época, telefone fixo, para quem não sabe, isso daqui é um telefone fixo, tá? Sim, era preso na parede com fio, era conectado numa caixinha, e isso aqui era de alguma forma a gente só comprava um telefone desse através de ações da empresa. Na época, Telesp,
né? Vendia ações e, consequentemente, você tinha o direito de usar o produto deles. Para você ver como o mercado era tão fechado ao ponto de não ter linha telefônica suficiente para todo mundo. Ou seja, isso na prática fazia com que uma ou duas pessoas tinham telefone na rua, então a gente virava referência, né? E aqui tá minha avó, minha saudosa avó, anotando os recados de todo mundo da rua, né? Ligava a gente do norte, do nordeste, tudo para deixar recado pro pessoal da rua. Sim, sou eu com a minha mãe aqui do lado. Enfim, uma coletividade. Na prática, isso trazia uma parte boa, né? Que a gente conhecia todo mundo da rua. Eu desafio vocês aqui que estão no nosso café a saber o nome do seu vizinho do lado no apartamento. Pode ser que você saiba um, mas duvido que você saiba os 4 ou 5 que tem no mesmo andar. Bom, e quando eu não estava na rua? Pô, aí tinha uma quantidade infinita de coisas para fazer, né? A começar por nosso fantástico videocassete G21. Nossa senhora, esse era muito bom, era o último modelo. Meu tio ia lá no Paraguai comprar esse videocassete e a gente fazia na modalidade consórcio familiar, né? A gente tinha 12 pessoas na família, cada um pagava 12avos do valor do videocassete, ele ia no Paraguai, comprava um e sorteava para quem era da família. Fantástico, era muito legal. Minha mãe foi a última a ganhar, foi uma merda. Mas enfim, eu era um dos mais novos, então era o que tinha que ir correr na locadora para alugar um filme para a gente assistir. E aí juntava aquela família toda, né? As 15, 20 pessoas em volta daquela TV maravilhosa de 14, 15, sei lá quantas polegadas tinha isso daí. Se é que era em polegada que a gente marcava, media essas TVs, né? Então, ficava todo mundo feliz, assistia um filme, geralmente um filme mal feito para diabo. Se vocês pegaram um filme de 1980 e um filme de hoje, vocês vão ver o que a gente não faz, né? Que é a tecnologia de filmagem do outro lado, o como evoluiu. Assiste a Volta dos Mortos-Vivos hoje para você ver se você se assusta ou você morre de rir, né? E aí, no final, dia seguinte, vamos devolver a fita. Opa, peraí. Vai você devolver a porcaria da fita sem rebobinar. Puta, a multa era altíssima, era mais caro que o aluguel da própria fita. E aí eu, tonto aqui, novo, voltava correndo para casa só para rebobinar a fita e entregar ela do jeito certo, né? Mas estamos em casa, né? Falando da molecada, não posso deixar de falar do videogame. Putz, videogame era um negócio fantástico, né? Aqui é mais fácil de explicar como foi a evolução da tecnologia, né? Eu tive meu primeiro videogame quando meu irmão, e aí eu sou um puta de um cara sortudo, eu tenho um irmão mais velho de 6 anos a mais que eu, então ele, dependendo da idade, ele já estava com dinheiro, comprando as coisas dele, e ele trouxe nosso primeiro videogame, o telejogo. Oh, coisa linda. Puta, era muito legal de jogar isso. E eu só jogava com ele, porque meu irmão era chato pra caramba, porque ele precisava de outra pessoa para ficar rodando essa rodinha aqui do lado esquerdo, né? E aí, obviamente, toda vez que ele evoluía, ele ia lá e comprou o Atari, né? E eu ganhei um telejogo. Aí eu herdei o telejogo dele e aí sim eu podia jogar sozinho, sem ter que ficar com ele o tempo todo. E meu irmão foi evoluindo, comprou um Phantom System e eu um Atari, uau, agora eu podia jogar o Enduro sozinho, né? Sem ter problema de meu irmão dar um tapa na minha cabeça falando, não mexe nas minhas coisas. Mas, obviamente, eu olhava para o lado e falava, caraca, como pode ser? Eu estou jogando um Enduro com esses quadradinhos branco quadriculado aqui e eu olho para o lado, meu irmão tá atirando na TV, né? Com essa arma, essa pistola aqui que piscava uma luz na TV. Meu pai ficava puto da vida pensando que essa porcaria ia quebrar a TV, mas enfim, é a vida, né? E aí meu irmão evoluiu, né? Puta, começou a namorar. Aí eu olhei pro Phantom System, olhei para ele e falei, uau, minha próxima fase vai ser super legal, né? Joguei um pouco de Phantom System, minha mãe falou, toma um Super Nintendo e tira o foco do seu irmão um pouco, porque você ainda não tá na época, né? Então ela conseguiu, tá? Só para avisar, o Super Nintendo era fantástico naquela época, eu simplesmente dei uma atrasada no namoro aí. E foi assim que foi a evolução da parte de videogames e tudo mais, né? E olha, tive bastante muita gente que apareceu em casa me dizendo amigo só para jogar o videogame, Street Fighter e tudo mais.
E aí, acorda, Rodrigo, hora de trabalhar, você já tem 12 anos. 12 anos, eu comecei a trabalhar na loja do meu tio, né? Falei com o meu tio e falou, vamos iniciar minha jornada de trabalho. E ele me deu uma vaga de atendente de balcão na Autopeças que ele tinha. Foi aí que eu conheci bastante coisa de carro, como funciona um carro, como funciona passar um cartão naquela máquina que você arrastava uma folha de carbono em cima do cartão de crédito para ela marcar os números, né? E eu ia para lá com a minha bicicleta ouvindo meu Walkman. Todo dia, uns 2, 3 quilômetros, era muito legal. Pegava minha bicicleta, o Walkman, saía para ir trabalhar. Fazia meu trabalho de balcão no começo da manhã. Quando eles chegavam, eu ia lá para fazer banco, né, como office boy. Então tinha dupla jornada, aí ó, dupla função. Tá vendo? Fica a dica aí, os FICO aí, para quem fala que é só FICO também é legal. Então, eu comecei a trabalhar, mas o mais interessante eu saía, ia para a escola no período da tarde, e depois da tarde, eu ia para o momento mais interessante, que para mim era o mais importante da minha carreira naquele momento. Era o momento que todo mundo, fazer um curso que todo mundo gostaria de fazer naquela época, né? Datilografia. E era fantástico, porque eu fazia datilografia na Fundação Bradesco, onde tinha as melhores máquinas Olivetti e Facites do mercado. Era fantástico. Eu sinceramente, vou dizer para vocês, era uma espécie de digitador nota A, porque eu escrevia muito rápido naquele modelo de texto que eles davam. Assim, eu era muito bom. Me sentia o máximo. Eu morei em Osasco minha vida toda, minha família é de Osasco, né? Emancipadores de Osasco, então desde a separação de São Paulo até os dias de hoje, a gente ainda tem relação com a estrutura de Osasco, né? Eu estudei na Fundação Bradesco, comecei a fazer meus cursos na Fundação, e agradeço muito pela estrutura que eles deram, porque na época eles eram, vamos dizer assim, era uma das melhores escolas para fazer o ensino médio, o colegial, e eu acabei estudando eletrônica através de um vestibulinho, um antigo vestibular, tinha que fazer um vestibular para entrar, chamado vestibulinho, e eu consegui a minha vaga lá na Fundação Bradesco fazer eletrônica, né? E isso foi um dos momentos que mais mudaram a minha vida, né? Era um negócio que não era para todo mundo que tinha direito. Não era pago, então era uma escola boa, sem muita chance para todo mundo. Chegou o momento mais importante da vida de um adolescente naquela época. Eu comprei meu primeiro carro com 17 anos. Não façam isso em casa, crianças, porque tem que fazer as coisas com 18 anos, mas eu fui e comprei com 17 anos aquele Fusca azul calcinha, todo zoado, batia tudo, fazia barulho de todo tipo, mas era o meu carro, era o sonho de consumo de todo adolescente daquela época, né? E o mais interessante é como eu comprei esse Fusca. Eu comprei ele com a linha do telefone celular que eu consegui na época, porque eu me cadastrei na BCP, hoje a Claro, e como a linha fixa, as linhas de celular também não eram disponíveis para todo mundo, então você tinha que cadastrar por CPF, era sorteado, e quando você era sorteado, era uma felicidade, porque aquilo valia muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a linha do meu celular que eu vendi, eu comprei o meu Fusca. Então é um negócio surreal para vocês terem uma ideia como é diferente a abertura do mercado. Eu não vou entrar nem no mérito aqui da parte política, mas a diferença é que a tecnologia, como impacta a tecnologia a parte política também, né? Bom, agora já com 20 anos ninguém mais me segurava, né? Putz, eu comecei a trabalhar em eletrônica e eu acabei indo para NET TV a cabo. Pensa, um moleque de 20 anos entrando numa empresa para trabalhar, recebe um carro para trabalhar na rua, tudo bem que era uma Fiorino com escada, não era aquele Uno que passa a 250 por hora para vocês na Marginal, mas era uma Fiorino toda bonita e deram na minha mão e falaram, vai que a vida é sua.
Sim, eu bati escada em poste, né, fiz bastante coisa na época da NET, e eu fui o que fez a primeira implementação do NET Virtua, que ainda existe o produto. Eu fiz o NET Virtua, a instalação do NET Virtua em São Paulo. Saí no jornal e tudo mais, eu lembro até hoje, dando tchauzinho lá e tirando uma foto. Instalei o primeiro NET Virtua com 256 KB de velocidade. Era uma velocidade impressionante. Ninguém podia acreditar quão rápido era aquilo. Você está achando que é lento? É porque você nunca viu um modem de 14400 fazendo aquele barulho desgraçado de lá, que dava desespero num monge, né? Então, eu peguei e falei assim, não, eu tô no caminho, impressionante como eu tô indo bem e eu tô na crista da onda, tá me sentindo o máximo, olha eu aqui, ó, uniforme da NET, crista da onda, trabalhando numa empresa de tecnologia, empresa de vanguarda, tinha meu carro, tudo mais, e ainda por cima, eu tinha um diferencial que ninguém tinha. Além de médico e técnico da NET, quem mais tinha um pager? Ninguém. Porra, eu recebia o meu contato numa velocidade absurda, ninguém recebia informações da empresa tão rápido quanto eu recebia naquela época. Né? Era um negócio, eu sentava para almoçar, o pessoal via tocar o bip, todo mundo olhava para procurar um médico, não, era o Rodrigo puxando o bip aqui, falando, nossa, tem um trabalho novo para você. Como se não bastasse, eu era muito melhor que os outros, eu também tinha o meu bip, né? Bip particular, muito mais moderno, mais eficiente, nossa, até o design era muito melhor, né? E era, eu vou dizer o seguinte, meti esses dois bip nas cintas, as mina pirava. Era lindo. E aí foi passando o tempo. Só para você ter uma ideia, para quem não sabe o que é bip, né? A gente usava isso aqui, é o WhatsApp da época. A gente criou um grupo, metia uma mensagem falando balada hoje. Todo mundo recebia, todo mundo chegava na balada. Era um negócio muito louco. E eu tava me sentindo, inclusive, o mais fashion possível aqui, ó. Não vou nem falar de pochete, porque pochete não vem ao caso, mas era o modelo do momento. Um dia a gente fala sobre modelo fashion dos anos 90, mas beleza, né? Bom, de lá para cá, a evolução tecnológica se concentrou em duas áreas, né? A parte de internet, efetivamente, né? Como que a internet evoluiu em velocidade e conteúdo, e a redução e tamanho dos equipamentos eletrônicos, né? Então, nós estamos falando de internet sendo a velocidade limitando o trabalho e o conteúdo limitando as ideias, e os celulares e tudo mais tendo mais informação e mais capacidade com o menor tamanho possível. Ou seja, focando nesse cenário, eu tive também, né? Estou falando tudo do que eu já presenciei. Em 2000, eu presenciei a primeira crise causada pela tecnologia. Né? Não sei para quem lembra ou para quem leu sobre o assunto, naquele momento muitas ideias surgiram, né? E poucas tinham acesso à internet, pouca pessoa tinha acesso à internet, né? O que inviabilizou uma boa parte das ideias, né? Para quem não lembra, isso aqui era um CDzinho que era entregue pela América Online, que eu confesso que eu nem sei se ela existe mais, mas era a maior operadora de internet do mundo. E a maior parte das pessoas que tinham uma internet tinham que instalar um CDzinho desse e fazer um acesso discado, né? Ideias como peixe urbano e local, que hoje local é a Mercado Livre, elas simplesmente nasceram e morreram na mesma época, né? Lembro várias empresas como Peixe Urbano que criaram e morreram porque era uma compra coletiva, só que as pessoas não tinham internet para entrar e fazer a compra coletiva no volume que eles precisavam. Então eles não tinham não tinha cliente suficiente para ajudar aquele modelo de negócio a crescer. E aí eles morreram ou ficaram, como a gente pode dizer, ideias que estavam muito avançadas para a tecnologia que a gente tinha naquele momento. Um outro exemplo que a gente pode ver agora, mas olhando mais para como a pandemia ou a inovação força a gente a ser mais rápido. Todo mundo conhece o iFood há muitos anos, mas ninguém
usou tanto o iFood como nos últimos 4 ou 5 meses. Assim como o Rappi, que estava pagando marketing para o pessoal usar o tempo inteiro dando voucher, e agora ele entrega qualquer coisa em qualquer lugar para você. Então são ideias que, de alguma forma, a inovação forçada exigiu que ela voltasse ou aumentou a velocidade da consolidação da marca. Não estou falando aqui, não vou entrar nem no mérito de empresas que simplesmente ignoraram, né, a inovação ao ponto de se matar, né? Vamos lembrar aqui a Blockbuster com a Netflix, né? Em 2004, a Blockbuster faturava 6 bilhões de dólares, né? No surgimento, não vou nem falar que é o surgimento, mas assim, no momento em que a Netflix lançou, teve a chance de comprar a Netflix, resolveu criar um modelo diferente da Netflix e 6 anos depois morreu. Tá? Nós estamos falando de, em 6 anos, de 6 bilhões de dólares para quebrar. Isso aqui é não só não ver que aquilo está mudando, como ignorar e lutar contra a inovação. Né? Isso é um ponto que não vale, vale mais uma apresentação aqui. Bom, vamos lá. Chega de história do Rodrigo, vamos trazer isso, esse contexto todo para o nosso modelo corporativo, né? E eu gosto muito de usar, como eu disse, a ideia do Peter Hinsen, que é o The Day After Tomorrow, que ele fala, assim, esse modelo separa basicamente todo o tempo, atenção, orçamento e talentos que uma empresa tem em 3 grandes momentos. O hoje, né, que é o que traz valor imediato para a empresa, o amanhã, que, querendo ou não, ele vai trazer um valor já num futuro muito próximo, e o The Day After Tomorrow, o Day After Tomorrow, que é a inovação propriamente dita, né? O valor de longo prazo, é onde realmente faz a diferença, né? Então, vamos lá. O amanhã. O amanhã é aquele assim, na sexta-feira você saiu, foi para casa, voltou na segunda-feira para trabalhar, tá lotado de e-mail, ticket novo, um monte de coisa que você não tinha esperado não tinha planejado na sexta-feira. Isso é o amanhã, são as atividades do dia a dia que consomem uma boa parte do seu tempo, né? O tomorrow é aquele, assim, ó, o que eu preciso saber para fazer o trabalho bem feito amanhã, né? No nosso contexto aqui, por exemplo, em novembro eu tenho que começar a fazer o planejamento orçamentário de 2021. Vou ter que planejar tudo que a gente vai fazer no ano que vem. Crescimento, quantas pessoas, que tipo de ferramentas, quais modelos de negócio que a gente vai trabalhar. Então, esse é o que a gente chama de tomorrow. Ele acontece e ele vai acontecer num futuro muito próximo. E o Day After Tomorrow é basicamente ideias, conceitos, modelos de negócio e tecnologias que realmente vão mudar o jogo. É aquele negócio onde a gente vai falar assim, se eu tivesse fazendo isso aqui, ou pensando em fazer isso aqui, daqui 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, eu vou ser realmente diferenciado no mercado. Então, ele fez um trabalho de casa, falando com várias empresas, e ele recebeu a seguinte informação: quanto tempo do seu dia você gasta em atividades para cada uma dessas 3 fases da empresa? Eu peço que vocês pensem com vocês, quanto tempo vocês gastam, cada um de vocês, e eu trago a seguinte informação. O resultado do trabalho dele foi o seguinte: todo mundo disse 70, 20 e 10. Eu gasto 70% do meu tempo respondendo e-mails, respondendo tickets, fazendo coisas do dia a dia que traz valor imediato, 20% para melhorando coisas do futuro imediato e 10% mudando o jogo, né? Fazendo a diferença. Mas na prática, quando você sai, isso aqui é como se fosse uma resolução de ano novo, sabe? Quando vocês chegam lá no dia 31, pô, fogos, pá, vamos pular as ondinhas. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou ajudar instituições de caridade. Esse ano eu vou aprender inglês, né? E isso, quando você chega na segunda-feira para trabalhar, a verdade é que acontece da seguinte forma: 93% do seu tempo você gasta com atividades do dia a dia, 7% só você gasta com atividades no futuro imediato, que pode trazer valor, e 0% você dedica para o long term, né, para o valor de longo prazo. Então, na prática, é o seguinte: não estou falando que o valor,
os 93 não são importantes, o valor do dia de hoje não é importante, nem o do dia de amanhã não é importante. Mas se você usar essa quantidade, que é o que acontece mesmo, 9370, a gente está ferrado. Qualquer empresa que tiver com esse cenário aqui está completamente ferrado. Mas o mais interessante é que logo que ele fez a primeira, segunda, se não me engano, a segunda apresentação, mostrando esse modelo para uma empresa japonesa, inclusive, o CEO da empresa chegou para ele e falou assim, então, gostei muito do seu modelo, mas tem um problema no seu modelo. E ele falou, sério? Nossa, acabei de construir, tem um problema no modelo? E qual seria? Ele falou, o que a gente faz com a merda de ontem? Né? Basicamente o que a gente vai fazer com tudo que estava ontem para depois trabalhar no de hoje e pensar no futuro. Então, na prática, o que a gente deveria olhar como inovação está relacionado a exatamente quanto tempo você dedica para cada fase do processo corporativo. Quanto tempo eu vou dedicar para o Sheet of Yesterday? Quanto tempo eu vou dedicar para o valor atual? Quanto tempo eu vou dedicar para o futuro? E quanto tempo eu vou dedicar para o The Day After Tomorrow? Não importa o quanto você dedique, mas se você planejou fazer 70, 20, 10, isso seria o ideal, faça. Essa é a diferença, tá? Então, na prática, eu chamo a atenção aqui para o dia de hoje, o que você faz no dia de hoje, o que você vai fazer amanhã, mas principalmente o que você vai fazer para o The Day After Tomorrow. Isso vai mudar o nosso jogo. Então, pergunto para vocês e deixo a minha reflexão. O que vocês estão fazendo e vocês estão preparados para essa inovação? Basicamente, essa é a minha apresentação, gente. Obrigado. Uau! Sensacional. Bom, vamos lá, gente. Perguntas, agora pode falar, né? Todo mundo ficou quieto, eu achei que tinha caído. O Mular falou de Phantom System, aí foi lá longe, hein? Nossa, nostalgia, hein? Saudade, né? Cara, Phantom Não queria System já é a pegar só esse terceira detalhe geração pra do apresentação, mas... Nossa. Gente, é assim, alguns pontos importantes que eu queria comentar. Primeiro essa apresentação precisa muito da interação das pessoas, então uma das coisas que eu senti falta é justamente os comentários, as risadas, os uau, ou caramba, ou coisa do gênero, né? Isso faz dar o termômetro de uma apresentação desse tipo, né? Mas eu queria eu fiz isso, só que o meu microfone estava travado. Eu ia comentar que a gente estava com o microfone fechado, mas não, eu sei, fui eu que pedi, né? Mas desculpa. Deu para dar umas risadas boas aí. E é isso, assim, eu queria trazer de um jeito diferente e trazer inovação inclusive para a apresentação. Estou à disposição para tentar ajudar, inclusive, se alguém precisar fazer apresentações no modelo Peixe-Cuxa. Eu fugi completamente, vocês perceberam, não deu 6 minutos e 66, obviamente, porque eu falo pra cacete, mas eu posso tentar ajudar no conceito inovador que é o modelo Peixe-Cuxa de apresentação. E também queria desafiar todos principalmente com a gestão do tempo e que vocês pensem com vocês mesmos o que eu estou fazendo para mudar no The Day After Tomorrow. Essa parte do The Day After Tomorrow é muito, muito louco, assim, né? Faz você parar para pensar, né? O quanto é importante a gente planejar, né? Os nossos passos. E o quanto que a gente está fazendo hoje também interfere no que a gente vai fazer amanhã. Não existe nada escrito, né? Então, uma das coisas é certa. Quem criticar qualquer coisa que você trazer para o dia depois de amanhã é alguém que com certeza está no Sheet of Yesterday. Porque ele não tem nem ideia que você está trazendo algo que não existe, que é novo, que é diferenciado, que muda paradigmas, né? E eu lembro de uma apresentação, um post que a Erika fez esses dias que tá assim, né? A pessoa indo numa estrada com alguma coisa, com uma inovação, coisa do gênero, e uma cacetada de gente querendo bater nela com motivos aleatórios. Só não gostei que tinha o boss lá no fundo, mas era você. Não, era você
Na sua mão tinha seus sonhos, your dreams, aí tinha seus medos, os obstáculos, vida profissional, família, e no final tinha boss com uma arma na mão, tipo, eu tô tranquila, e aí lá no fundo, depois do boss, e tinha tipo o topo, o sucesso, então você tinha que passar por tudo isso. Eu falei, ninguém vai dizer que é fácil, né? Tem até uma citação do Steve Jobs que fala: se você quer entregar o que as pessoas esperam, vai vender sorvete, né? Uhum. Então, ninguém vai estar esperando. O ideal é que ninguém espere o que você faça. Isso sim é inovação. Então, a inovação... O produto cria o mercado, né? Ele sempre disse isso, né? As pessoas talvez nem saibam a necessidade que elas têm até você mostrar para elas que aquilo era uma necessidade. Mas tem o principal, é aquele do dia a dia. Como é que eu faço o que eu faço hoje melhor e mais rápido para que eu ganhe mais tempo para o day after tomorrow? Então, o ideal é que a gente saia dos 93% e vá para os 70%, que seria um número ideal, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada quando eu comecei a ver alguns exemplos, né, de BIP, pager, BPC, vender linha de telefone vender linha de telefone para comprar um carro. E eu falei, cara, eu lembro de tudo isso. Pois é, eu não fui tão longe. Isso me deixou longe, tem coisa muito mais velha aqui. Eu me lembro de tudo isso. E assim, se você parar para pensar, hoje em dia a gente usa muitas vezes o WhatsApp como um pager, né? Para mandar um recado. Tipo, exatamente. Mas uma coisa eu vou dizer que é exatamente a mesma coisa, gente. Eu ligava num telefone, a diferença é que eu não falei ali, mas a diferença era por telefone, eu pegava né? um telefone, que também não falei, eu parava num orelhão, enfiava a merda da ficha, que ninguém sabe por que caiu a ficha, então a ficha caía no orelhão, eu ligava para um telefone e falava assim, quero mandar uma mensagem pro grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela fala, ok, qual é a mensagem? Aí, pessoal,